O terror independente, original David Eric, sobrevive graças a vocês. Se você quer garantir histórias frequentes e de qualidade, apoie o canal com qualquer valor no Pix que está na tela. Ajude a manter nossos vídeos no ar. Contribua com o projeto David Eric. Esses valores serão destinados para gastos de tradução das histórias para outros países. Nos ajude a crescer. Faça parte disso. Agradecimentos aos doadores do último vídeo. Top contribuidor Luiz Fernando Mendes, que curiosamente contribuiu com o número 6666. Miguel Augusto Chagas, Daniel Moreira, Vinícius Gabriel, Matheus Gagiola, Igor Vieira, Paulo Vinícius, João Vitor, Kevin Gabriel, João Marcos, Victor Hugo, Nicole Damiani, João Vitor Pereira, Cauã Santos, John Lennon, Luca Oliveira, Adna Clara, Maria Luísa e Renan Ramos. Em algum momento, em alguma história, terão seus nomes inseridos nos personagens das histórias aqui do canal. A estrada de terra acabou abruptamente diante de um portão de ferro forjado, alto e coberto por uma planta trepadeira seca. Meu GPS, que vinha oscilando a 30 quilômetros, soltou um último bip agudo e a tela ficou preta. Eu estava sozinho. O silêncio obviamente tomou conta, quebrado apenas pelo estalo do motor do meu furgão esfriando. Desci do furgão. A coisa que mais me chamou a atenção foi o forte cheiro de cachorro molhado, como se 1000 animais tivessem se secado ali ao mesmo tempo. Na caixa de correio, ao lado do portão, não havia nome de família ou número. Havia apenas uma caixa de acrílico transparente, selada contra a chuva, contendo uma pilha de panfletos impressos em papel amarelo grosso. Peguei um. O título, em letras garrafais e serifadas, dizia: Bem-vindo à Vila dos Fiéis. Leia atentamente antes de abrir o portão. A sua segurança depende da sua conformidade. Eu já tinha feito entregas em condomínios de luxo com regras chatas e porteiros escrotos, mas aquilo parecia diferente. Havia um peso nas palavras. Sentei no capô do furgão e li. Leia as regras antes de entrar no vilarejo. Regra número 1. Ao encontrar um residente, mantenha o contato visual por no máximo 3 segundos. Mais do que isso, é considerado desafio. Menos que isso, é considerado medo, o que desperta o instinto de caça. Mantenha o olhar no nível do pescoço. Regra número 2. É estritamente proibido sorrir mostrando os dentes. Na nossa cultura, a exposição da arcada dentária é um prelúdio de ataque. Sorria apenas com os lábios fechados. Regra número 3. Não se afaste se um residente se aproximar do seu pescoço ou axilas. Eles estão apenas verificando sua intenção. O recuo brusco é sinal de culpa. Deixe-os cheirar. Regra número 4. Não assovie. Nunca, em hipótese alguma, assovie. O assovio é um comando reservado exclusivamente ao pastor da vila. Fazer esse som sem autorização é usurpação de autoridade, com a pena sendo amputação da língua. Regra número 5. Se lhe for oferecida carne, coma. Recusar a partilha da caça é uma ofensa à matilha. Mesmo que a carne esteja crua ou tenha cheiro forte, engula. Se ocorrer o vômito posterior, o mesmo deve ser feito fora dos limites da vila. Regra número 6. Você notará a diferença estética. Não aponte, não comente, não demonstre nojo. Nós
fomos abençoados com a face da lealdade. O seu rosto plano é considerado uma deficiência aqui, mas nós somos tolerantes com os deficientes, desde que sejam educados. Li essa bobagem, dobrei o papel e guardei no bolso. Aquilo, apesar de parecer bem idiota, me deu um frio na espinha. A encomenda que eu trazia na caçamba era leve, mas grande. Uma caixa de isopor hospitalar, selada com fitas de risco biológico. O remetente era uma clínica de cirurgia plástica clandestina do Ceará. Empurrei o portão. Ele não estava trancado. As dobradiças, surpreendentemente, estavam bem lubrificadas e não fizeram barulho. Entrei na vila com o furgão. A arquitetura era antiga, colonial. Parecia uma cidade dentro de uma cidade, mas tudo era baixo. As portas das casas eram largas, mas as maçanetas ficavam numa altura estranha, mais baixas do que o normal. Não havia calçadas, apenas grama e terra batida. E o mais notável, não havia carros. Parei na praça central, diante de uma igreja caiada de branco. Desci do carro com a prancheta na mão. "Entrega para o Sr. Cornélios", chamei, tentando manter a voz firme. A porta da igreja se abriu. Um homem saiu. Ele vestia um terno de linho bege, impecável, com um lenço vermelho no bolso, andando com uma postura ereta, digna. Mas quando ele saiu da sombra da marquise e a luz do sol bateu no seu rosto, eu entendi a regra 6. Precisei de toda a minha força de vontade para não gritar. O rosto do homem não era humano, não inteiramente. Onde deveria haver um nariz e uma boca, havia uma protuberância carnuda, projetada para frente. Não era uma máscara, era pele. A pele do rosto dele tinha sido cirurgicamente puxada, esticada e enxertada sobre uma estrutura óssea ou sintética que alongava o maxilar uns 10 centímetros para frente. O nariz tinha sido removido e reconstruído na ponta dessa projeção, úmido, preto e brilhante, feito de enxerto de pele texturizada. Os lábios eram finos, pequenos e rasgados nas laterais até quase as orelhas, revelando dentes que não eram humanos. Eram implantes pontiagudos, caninos de aço cirúrgico ou cerâmica afiada. Ele tinha um focinho. Um focinho grotesco, feito de carne pálida e cicatrizes sutis. Os olhos, porém, eram humanos, azuis, inteligentes e frios. Lembrei da regra 1, olhe na linha do pescoço. Isso significava não olhar para o focinho. Baixei o olhar para a gravata borboleta dele. "Sr. Cornélios?" perguntei. O homem desceu os degraus. Seu movimento era fluido, mas havia algo de errado em seus joelhos, como se ele estivesse sempre pronto para correr de 4, embora estivesse de pé. Ele chegou perto de mim, muito perto. O homem não respondeu à minha pergunta. Ele inclinou a cabeça, aquele focinho horrível e úmido, chegando a centímetros do meu rosto. Senti a respiração dele, quente, com um cheiro de carne crua e hortelã. Ele estava me cheirando. Regra 3. Não recuei. Fiquei rígido, suando frio, enquanto o Sr. Cornélios inspirava profundamente perto da minha jugular. O som era úmido. "Adrenalina", ele disse. A voz era estranha, distorcida pela anatomia modificada, mas perfeitamente compreensível. "Você tem cheiro de medo, entregador, mas também tem cheiro de gente normal. É um cheiro aceitável." A encomenda. Gaguejei, estendendo a prancheta. "Preciso da assinatura." Ele pegou a caneta. Suas mãos normais, exceto pelas unhas,
Eram grossas, amarelas e curvas como garras, mas bem lixadas. Ele assinou. Você trouxe o gelo? Ele perguntou. A caixa térmica, sim. Ótimo. A ninhada nova deve ser preparada hoje à noite. O enxerto não pega se a cartilagem não estiver fresca. Senti um enjoo violento. A caixa no meu furgão, cartilagem. Eles estavam construindo mais daquelas coisas. Eu posso ir agora? Perguntei. Cornélio sorriu. Foi a coisa mais aterrorizante que já vi. Ele não sorriu como a regra pedia. Ele esqueceu a regra ou, sendo ele o líder, a regra não se aplicava. Os lábios pretos se repuxaram para trás, revelando gengivas vermelhas e inchadas e fileiras de dentes serrilhados. Ir? Já é quase pôr do sol, rapaz. A estrada é perigosa à noite e nós somos hospitaleiros. Ele segurou meu braço. A força era descomunal. O jantar será servido. Regra número 5, lembra? Tentei puxar o braço, mas os dedos dele cravaram no meu bíceps. Não seja um vira-lata mal educado. Ele rosnou, um som gutural que vibrou no peito dele. Venha, a matilha quer conhecer o visitante. Fui arrastado para dentro da igreja. Não havia bancos lá dentro. O chão da igreja tinha sido arrancada, revelando a terra batida por baixo. O ambiente cheirava a serragem. Havia dezenas de pessoas lá dentro. Homens, mulheres, crianças. Todos vestiam roupas de domingo, vestidos floridos, ternos cinzas, e todos tinham a mesma deformidade. Alguns focinhos longos, outros curtos, outros tortos. Alguns pareciam mais naturais, cicatrizados há anos. Outros, principalmente nos mais jovens, estavam vermelhos, com pontos de sutura ainda visíveis, a pele repuxada e inflamada ao redor dos olhos. Quando entramos, o silêncio caiu. 50 pares de olhos se viraram para mim. 50 cabeças se inclinaram levemente para a esquerda, num movimento sincronizado e curioso, típico de cães ouvindo um som estranho. Visita! Cornélios anunciou. O som que veio da congregação não foi aplauso, foi um bater de unhas. Eles batiam as unhas das mãos nos bancos de madeira, criando um som de cães andando num piso. Fui levado para uma mesa comprida nos fundos onde seria o altar. Havia uma toalha branca, talheres de prata, mas não havia cadeiras, só almofadas no chão. Sente-se, ordenou Cornélios. Sentei-me, cruzando as pernas, tentando ocupar o menor espaço possível. As pessoas se aproximaram. Elas não andavam eretas o tempo todo. Algumas, para se moverem mais rápido, apoiavam os nós dos dedos no chão, num movimento semi-quadrúpede perturbadoramente ágil. Uma mulher com um focinho particularmente longo e elegante, se é que essa palavra cabe aqui, colocou uma travessa na minha frente. Ela me cheirou antes de servir. O nariz úmido tocou minha orelha. Estremeci. Coma. Ela sussurrou. Está fresco. Olhei para a travessa. Era carne, crua, pedaços grandes de músculo vermelho com nervos e gordura empilhados sem tempero. Meu estômago revirou. Regra 5. Se lhe for oferecida carne, coma. Olhei ao redor. Todos os, entre aspas, fiéis estavam comendo. Eles não usavam os talheres. Só seguravam a carne com as mãos ou simplesmente abaixavam os focinhos até o prato e rasgavam os pedaços com movimentos bruscos de cabeça, sacudindo a carne para quebrá-la, exatamente como lobos. O som de mastigação, de ossos estalando,
e de respiração ofegante enchia a igreja. Cornélius me observava do topo da mesa. Ele tinha um pedaço de fígado escorrendo sangue. Não está com fome, rapaz? Eu tenho estômago sensível, menti. Besteira! O estômago é um músculo. Ele aprende. Coma! Ou vamos achar que você está rejeitando nossa comunhão. E quem rejeita a comunhão, vira a comunhão. Peguei um pedaço de carne com a mão trêmula. Estava fria, viscosa. Levei à boca. O cheiro era insuportável. Mordi. A textura era borrachenta. Tive ânsia de vômito. Engoli inteiro, sentindo o pedaço descer quadrado pela garganta. Cornélius bateu na mesa, satisfeito. Um bom garoto! Ele exclamou. Todos repetiram em coro, num latido humano bizarro. Foi então que cometi o erro. O alívio de ter passado no teste da regra da carne me fez relaxar por um segundo. Eu sorri. Um sorriso nervoso de agradecimento, mas esqueci a regra 2. Meus lábios se abriram e eu mostrei os dentes. O salão congelou. O som de mastigação parou instantaneamente. O ar ficou pesado, elétrico. Cornélius levantou-se lentamente. O focinho dele franziu, revelando as gengivas superiores. Um som baixo, um rosnado contínuo, começou a sair da garganta dele, vibrando no peito. A mulher ao meu lado recuou, os olhos arregalados, pupilas dilatadas. Ameaça! Alguém sussurrou. Ele mostrou as presas, disse outro. Desafio! Desafio ao alfa! Não! Tentei fechar a boca, cobrir os lábios com a mão. Desculpa, foi sem querer, eu não estou desafiando ninguém. Mas a lógica deles não era humana, era a lógica do canil. Mostrar dentes é agressão. Agressão exige resposta. Cornélius pulou sobre a mesa. Ele não se moveu como um homem de 70 anos, foi como um animal. As taças de vinho voaram. Ele caiu de 4 patas diante de mim, o rosto deformado a centímetros do meu. Você vem até a minha casa, come da minha caça e me mostra os dentes? Ele rosnou, cuspindo saliva no meu rosto. Eu me encolhi, tentando proteger o pescoço como um instinto primário. Perdão, eu não sabia, eu li as regras, mas esqueci. O esquecimento não isenta a punição. A matilha exige correção. Ele olhou para os outros. O que fazemos com um cão que morde a mão do dono? Focieira! Gritou uma criança no fundo. Castração! Gritou uma mulher. Cirurgia! Gritou a multidão. Entendi o que significava. Olhei para a caixa de isopor que eu tinha entregado, agora repousando num canto. As cartilagens, o material para correção estética. Eles não queriam me matar. Eles queriam me consertar, me dar um focinho para que eu nunca mais pudesse sorrir errado. O pânico explodiu. A racionalidade foi embora. Eu chutei a mesa. A toalha voou, derrubando travessas de carne no Cornélius. Ele escorregou no sangue. Aproveitei a fração de segundo, levantei e corri. Peguem! Cornélius berrou. Não foi uma palavra, foi um comando de caça. Corri para a porta da igreja. Atrás de mim, ouvi o som do caos. Unhas arranhando, mesas virando e o som de dezenas de gargantas uivando e latindo. Saí na noite. Estava escuro. Meu furgão estava a 20 metros. Tirei a chave do bolso enquanto corria. Mas eles eram rápidos. Óbvio, como bons cães, conheciam o terreno. Vi vultos correndo de 4 pela grama, cortando o meu caminho pelos flancos. Eles estavam me pastoreando. Não corriam em linha reta, faziam o cerco. Cheguei à porta do motorista, coloquei a chave. Uma mão ou garra
agarrou o meu tornozelo. Olhei para baixo. Era a mulher que tinha me servido a carne. Ela estava deitada no chão, agarrada à minha perna, com os dentes cravados na minha calça jeans. Ela rosnava, sacudindo a cabeça para rasgar o tecido. Chutei o rosto dela. Senti a cartilagem do focinho falso estalar sob minha bota. Ela uivou de dor e soltou. Entrei no furgão, travei a porta, girei a chave. O motor engasgou. Vamos, porcaria! Ao meu redor, o furgão começou a balançar. Eles estavam pulando. Vi rostos deformados esmagados contra o vidro, focinhos úmidos deixando rastros de catarro nas janelas, olhos frenéticos brilhando na luz do painel. Eles batiam no vidro com as palmas das mãos e com as testas. O motor pegou. Engatei a primeira e acelerei. Atropelei alguma coisa ou alguém. O furgão deu um solavanco. Não parei. Acelerei pela estrada de terra, os pneus cantando, levantando poeira. Olhei pelo retrovisor. Eles não pararam. Estavam correndo atrás, com uma velocidade incrivelmente rápida. Corriam de 4, suas roupas de domingo rasgadas, transformadas em silhuetas bestiais sob o luar. Mas o furgão era mais rápido. Consegui distância. O portão estava à minha frente, aberto. Passei voando por ele. A estrada asfaltada apareceu. A civilização. Comecei a rir. Uma risada histérica de choro. Eu consegui, seus malucos, eu consegui! Diminuí a velocidade quando as luzes da cidade apareceram no horizonte. Meu coração ainda batia a 1000. Precisava de água, precisava limpar o cheiro de carne crua da minha mão. Passei num posto de gasolina abandonado, uns 10 quilômetros longe da vila só para respirar. Desliguei o motor. O silêncio voltou. Apoiei a cabeça no volante. Foi então que ouvi. Vinha da parte de trás do furgão, da caçamba de carga. Um som rítmico, respiração ofegante e o som de unhas arranhando o metal. Gelei. A divisória entre a cabine e a caçamba tinha uma janelinha de vidro com grade. Olhei pelo retrovisor interno. Na escuridão da caçamba, 2 olhos brilhavam. Eles tinham entrado antes de eu acelerar. A porta de trás estava destrancada. Bom garoto. Uma voz sussurrou lá de trás. Era a voz de Cornélios. Tentei abrir a porta do motorista para fugir, mas algo clicou no meu pescoço, frio, metálico, apertado. Uma coleira. Cornélios tinha passado uma enforcadeira de cães pelo buraco da grade e laçado meu pescoço. Ele puxou. Fiquei sem ar. Fui puxado contra a grade. Senti o hálito quente dele na minha nuca através das barras. Você achou que podia fugir da matilha, Luiz? Ele sussurrou. Ninguém abandona a família. Você tem o cheiro. Você comeu a carne. Agora você é nosso. Tentei gritar, mas a coleira apertou minha laringe. Shhh. Regra 4. Sem sons agudos. O pastor não gosta. Ele puxou com força. Minha visão escureceu. A última coisa que vi no retrovisor antes de desmaiar foi ele segurando um bisturi na outra mão. A luz do posto refletiu na lâmina. Não se preocupe, ele disse, com aquele sorriso horrível de dentes de aço. Vai doer um pouco no começo, mas depois você vai ver como o mundo fica mais simples quando se tem um focinho para seguir o rastro. Registro policial, número 4920. Objeto, veículo de entrega encontrado em Ravina. Status, motorista desaparecido. Observações. O veículo foi encontrado limpo, não há sinais de luta. A carga, material hospitalar, estava violada. No banco do motorista foi encontrado apenas um pedaço de papel amarelo, um panfleto intitulado Bem-vindo à Vila dos Fiéis. E no volante marcas profundas, marcas de mordidas,
mas a arcada dentária não confere com nenhum animal conhecido, nem com um humano normal. A perícia descreveu como humana, mas cirurgicamente alterada para prognatismo extremo. O caso foi arquivado por falta de pistas. Mas os moradores da região dizem que, nas noites de lua cheia, o uivo que vem do vale não é de lobos, parece um coral de igreja, um coral cantando latidos, e às vezes ouve-se um uivo novo, desafinado, de alguém que ainda está aprendendo a usar a nova boca, alguém que um dia tinha um nome, mas que agora atende apenas por bom garoto. Até a próxima. Obrigado.